O sistema respiratório é composto pelas vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores compreendem o nariz, a cavidade nasal, a faringe e a laringe. As vias aéreas inferiores compreendem a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. É no sistema respiratório que acontece a troca gasosa, essencial para fornecer oxigênio aos tecidos do corpo e eliminar o dióxido de carbono, um produto residual do metabolismo celular. Vamos destacar as diversas funções gerais e específicas do sistema respiratório, descrever as características anatômicas dos pulmões e explicar detalhadamente o processo de hematose. Ainda vamos abordar sobre as camadas da pleura e os principais músculos envolvidos na respiração. As principais funções do sistema respiratório. O sistema respiratório possui funções gerais e cada estrutura possui funções específicas. Podemos citar como funções gerais a ventilação pulmonar, a troca gasosa conhecida como hematose, a regulação do pH, a regulação da pressão arterial, a função imunológica, a função de filtração respiratória e a função de filtração venosa. A ventilação pulmonar envolve o movimento da entrada e da saída de ar para os pulmões, a qual chamamos de inspiração e expiração. Com relação à troca gasosa, chamada de hematose, nos pulmões ocorre a troca de oxigênio, O2, do ar inspirado pelo dióxido de carbono, CO2, produzido pelo metabolismo celular. Isso ocorre nas membranas e nos capilares dos alvéolos pulmonares. Com relação à regulação do pH, a eliminação de dióxido de carbono pelo sistema respiratório ajuda a regular o equilíbrio ácido-base no corpo, mantendo o pH adequado nos líquidos corporais. Os pulmões auxiliam na regulação da pressão arterial, através da produção da enzima conversora de angiotensina, conhecida popularmente por ECA, que é produzida nos vasos sanguíneos pulmonares. O sistema respiratório ainda possui função imunológica, pois atua na defesa do corpo contra micro-organismos e partículas estranhas, contendo em seu tecido uma grande quantidade de macrófagos. O sistema respiratório ainda desempenha a função de filtração respiratória, pois remove partículas estranhas, poeiras e patógenos presentes no ar inspirado. O sistema respiratório ainda é responsável pela filtração venosa, uma vez que todo o sangue passa pelos pulmões, permitindo a remoção de pequenos coágulos ou outras partículas. O sistema respiratório ainda possui diversas funções específicas em diversas estruturas que serão abordadas agora em cada uma delas. Como mencionado no início do vídeo, o sistema respiratório é composto pelas vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores compreendem o nariz, a cavidade nasal, a faringe e a laringe. As vias aéreas inferiores compreendem a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Vamos abordar de forma específica cada uma dessas estruturas. O nariz é uma protuberância situada no centro da face, onde sua porção visível é referida como nariz externo e a cavidade interna é conhecida como cavidade nasal.
O sistema respiratório humano começa com as narinas, que são as duas aberturas localizadas na parede superior do nariz. Essas aberturas permitem que o ar entre no trato respiratório. O septo nasal é a parede que separa as duas narinas. Ele é composto por osso e cartilagem, e sua principal função é dividir o fluxo de ar entre as narinas de maneira equitativa. O nariz desempenha diversas funções essenciais no sistema respiratório e no olfativo. Algumas das funções do nariz incluem a filtração do ar, umedecimento do ar, aquecimento do ar, olfato, direcionamento do fluxo de ar e produção de muco. As narinas contêm pequenos pelos e muco que ajudam a capturar partículas estranhas, poeira e micro-organismos presentes no ar inalado. Esse processo ajuda a impedir que substâncias prejudiciais alcancem os pulmões. O nariz adiciona umidade no ar expirado, o que é importante para manter as membranas mucosas úmidas no trato respiratório. Isso ajuda a prevenir a irritação e a secura das vias aéreas. O ar inalado é aquecido à temperatura corporal antes de atingir os pulmões. Isso é crucial para proteger as delicadas estruturas pulmonares do choque térmico. As células olfativas, localizadas no epitélio olfativo, na parte superior das cavidades nasais, permitem que percebamos odores. O nariz desempenha um papel vital no sentido do olfato, que está diretamente ligado ao paladar e à identificação de substâncias no ambiente. A estrutura do nariz, incluindo o septo nasal, ajuda a direcionar e distribuir uniformemente o fluxo de ar que entra no sistema respiratório. Vamos falar agora sobre a faringe. A faringe é conhecida popularmente por garganta. É um órgão tubular localizado na parte posterior da boca e do nariz e se estende até a laringe e o esôfago. Ela desempenha um papel crucial tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestivo, pois serve como uma via comum para o ar e para a condução dos alimentos no sistema digestivo. A faringe é dividida em 3 regiões anatômicas: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A faringe desempenha um papel fundamental na passagem do ar inalado da cavidade nasal e oral para a laringe, que está conectada às vias respiratórias. Além disso, a faringe também está envolvida no processo de deglutição, ajudando a direcionar o alimento para o esôfago durante a ingestão. Vamos falar agora sobre a laringe. A laringe é um órgão localizado na parte anterior do pescoço, situado entre a faringe e a traqueia. Também é comumente chamada de caixa de voz, pois desempenha papel importante na produção de som. Algumas das principais funções da laringe incluem passagem de ar, a produção de som, proteção das vias respiratórias e controle do fluxo de ar. A laringe serve como um canal pelo qual o ar passa da faringe para a traqueia. Contém a epiglote, uma estrutura que fecha durante a deglutição, ou seja, quando estamos engolindo, para evitar que alimentos entrem nas vias respiratórias. A laringe contém pregas vocais ou cordas vocais, que são músculos e membranas localizados dentro da caixa de voz. Quando o ar passa pelas pregas vocais, elas vibram e produzem som. A laringe é essencial para a produção da voz humana. A laringe também desempenha um papel no controle do fluxo de ar durante a fala
permitindo a produção de diferentes sons e a formação de palavras. O pomo de Adão, também conhecido como proeminência laríngea ou cartilagem tireoide, é uma das cartilagens da laringe e é mais proeminente em homens do que em mulheres. A cartilagem tireoide forma a estrutura externa da laringe e desempenha um papel importante na proteção das cordas vocais. Vamos falar agora sobre a traqueia. A traqueia também é conhecida como tubo traqueal ou cânula traqueal. É um tubo flexível que faz parte do sistema respiratório. Ela é responsável por conduzir o ar inalado da laringe até os brônquios, onde ocorre a ramificação para os pulmões. A traqueia está localizada na parte anterior do pescoço e do tórax, anterior ao esôfago. Ela é composta por anéis cartilaginosos em forma de C que fornecem suporte estrutural. Esses anéis são abertos na parte posterior, permitindo a expansão da traqueia durante a deglutição. A mucosa que reveste a traqueia é revestida por células ciliadas e células secretoras de muco. Os cílios movem-se em direção à laringe, ajudando a transportar partículas e muco para fora da traqueia, contribuindo assim para a limpeza do sistema respiratório. Na base da traqueia, ela se divide em dois brônquios principais, brônquio direito e brônquio esquerdo. Vamos falar sobre os brônquios. Os brônquios são as vias aéreas principais que conduzem o ar dos pulmões. Eles surgem a partir da divisão da traqueia, sendo formado por duas ramificações principais, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. O brônquio direito conduz o ar para o pulmão direito, enquanto o brônquio esquerdo conduz o ar para o pulmão esquerdo. À medida que os brônquios principais entram nos pulmões, eles se dividem em brônquios menores, chamados brônquios lobares, que corresponde aos lobos dos pulmões, e posteriormente em brônquios segmentares, que fornece ar para segmentos específicos dos pulmões. Assim como a traqueia, os pulmões possuem uma estrutura cartilaginosa para manter a permeabilidade e a forma das vias aéreas. Os brônquios são revestidos por uma mucosa que contém cílios e células secretoras de muco. Os cílios ajudam a mover partículas e muco para fora das vias aéreas, contribuindo para a limpeza do sistema respiratório. Os brônquios têm a função de conduzir o ar expirado até os alvéolos, onde ocorre a troca gasosa com o sangue. Os brônquios contêm músculos lisos em suas paredes, o que permite um certo grau de controle sobre o diâmetro das vias aéreas. Isso é importante para regular o fluxo de ar e responder a estímulos como alérgenos ou irritantes. Vamos falar agora sobre os bronquíolos. Os brônquios dividem-se respectivamente em tubos cada vez menores, denominados bronquíolos. As paredes dos bronquíolos contêm músculo liso e não possuem cartilagem. Os bronquíolos possuem uma camada significativa de músculo liso em suas paredes. A contração e o relaxamento desse músculo liso controlam o diâmetro dos bronquíolos, regulando assim o fluxo de ar para os alvéolos. Os bronquíolos também fazem parte do sistema de defesa do sistema respiratório. Eles contêm células ciliadas e células secretoras de muco, que ajudam a limpar as vias aéreas de partículas e micro-organismos.
Eles são responsáveis por finalizar o transporte do ar dos brônquios até os alvéolos pulmonares, onde ocorre a troca gasosa. Vamos abordar agora sobre os alvéolos. Os alvéolos são pequenos sacos de ar localizados nas extremidades dos bronquíolos, responsável pela troca gasosa entre o ar e o sangue. Ou seja, a troca gasosa ocorre nos alvéolos pulmonares. Eles são envolvidos por uma rede de capilares sanguíneos e a troca gasosa é essencial para o transporte de oxigênio para o sangue e a eliminação do dióxido de carbono para fora do corpo. A parede dos alvéolos é extremamente fina, permitindo uma eficiente troca gasosa entre o ar nos alvéolos e o sangue nos capilares. Os alvéolos produzem uma substância chamada surfactante pulmonar, que reduz a tensão superficial nas paredes dos alvéolos. Isso evita que os alvéolos colapsem durante a expiração e facilita a respiração. Os alvéolos estão organizados em grupos chamados ductos alveolares e sacos alveolares, proporcionando uma grande superfície de troca gasosa em uma área relativa pequena. Vamos abordar agora sobre a hematose, conhecida popularmente por troca gasosa. A hematose é o processo pelo qual ocorre a troca gasosa nos pulmões. Essa troca envolve a transferência de oxigênio dos alvéolos pulmonares para o sangue e a remoção de dióxido de carbono do sangue para os alvéolos, para posteriormente ser exalado. Durante a inspiração, o ar rico em oxigênio é levado para os alvéolos pulmonares. Nas paredes finas dos alvéolos, ocorre a difusão do oxigênio para os capilares sanguíneos. O oxigênio então se liga à hemoglobina nas hemácias, formando a oxihemoglobina. A oxihemoglobina é transportada pelo sistema circulatório para os tecidos e órgãos do corpo, onde o oxigênio é entregue para as células. Esse processo é conhecido como transporte de oxigênio. Ao mesmo tempo, o dióxido de carbono, um produto residual do metabolismo celular, é transportado no sangue de volta para os pulmões. No interior dos alvéolos ocorre a difusão do CO2 dos capilares para o ar nos alvéolos. O dióxido de carbono é então exalado durante a expiração, removendo-o do corpo. Esse processo é conhecido como eliminação do dióxido de carbono. Vamos destacar as características anatômicas dos pulmões. O corpo humano possui 2 pulmões, um do lado direito e outro do lado esquerdo. O pulmão direito apresenta-se dividido em 3 lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. São separados por fissuras: a fissura horizontal, que separa o lobo superior do lobo médio, e a fissura oblíqua, que separa o lobo médio e o lobo inferior. O pulmão esquerdo está dividido em 2 lobos: lobo superior e lobo inferior. A fissura oblíqua também separa esses 2 lobos no pulmão esquerdo. A diferença no número de lobos entre o pulmão direito com 3 lobos e o pulmão esquerdo com 2 lobos é devido à localização do coração no tórax. O coração ocupa espaço no lado esquerdo, limitando o espaço disponível para o pulmão esquerdo. Internamente ao tórax, temos a pleura, que consiste em uma membrana serosa
que reveste os pulmões e a cavidade torácica. Ela é composta por duas camadas principais: a pleura visceral, também chamada de pleura pulmonar, que é a camada mais interna aderente aos pulmões, e a pleura parietal, que é a camada externa e reveste a parede interna da cavidade torácica. Entre as duas camadas, há um espaço chamado de cavidade pleural, que contém uma pequena quantidade de líquido pleural. Este líquido atua como lubrificante, facilitando a expansão e a contração dos pulmões. A pleura desempenha várias funções, incluindo a redução de atrito entre os pulmões e a parede torácica, a manutenção da posição anatômica dos pulmões e a criação de uma pressão negativa na cavidade pleural, o que auxilia na expansão dos pulmões durante a inspiração. A respiração é um processo complexo que envolve vários músculos para realizar a inspiração, a entrada de ar, e a expiração, a saída de ar. Os principais músculos envolvidos na respiração são o diafragma, que durante a inspiração se contrai e se move para baixo, aumentando o volume da cavidade torácica e permitindo que os pulmões se encham de ar. Os músculos intercostais entre as costelas, que durante a inspiração se contraem, elevando as costelas e expandindo a caixa torácica. Ainda participam minimamente da respiração os músculos escalenos, esternocleidomastoideo e trapézio, do pescoço e do tronco, além dos músculos abdominais e os músculos do assoalho pélvico. Finalizamos aqui o vídeo do sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado. Foi produzido com bastante dedicação e com muito carinho.